Cara, ia te perguntar, no Exército tem uma questão que o BOP está instrumentalizando agora, né? Que é a questão de você fazer o CAD para você fazer operações especiais, que é a questão de você ter que ser paraquedista para ser comandos e ter que ser comandos para ser FE. Isso. Tem alguma doutrina, o porquê disso daí? Eu sempre tive curiosidade para saber isso e nunca... esse escalonamento... Eu creio que um curso complementa o outro, né? E você vai preparando o combatente para, didaticamente, né, e pedagogicamente, para ir alcançando degraus maiores, né? Então, é preciso que o cara seja paraquedista, porque no próprio curso de ação de comandos, ele já sendo paraquedista, existe missões que ele precisa cumprir com ação de comandos, que ele precisa ser lançado da aeronave. E então, se ele não for paraquedista, como é que vai fazer? Então, ele precisa ser paraquedista, para depois ser comandos, e depois, sendo comandos, ele pode fazer o Forças Especiais, que aí realmente é para fechar a carreira. E no meu caso, tipicamente no meu ano, que quando foi que eu conheci as Forças Especiais, eu fiz como pé preto. Era um dos requisitos, era ser paraquedista, porém, como não teve vazão nesse 99, eles abriram um leque e conseguiram botar 20 ou 30 pé pretos, né? Batalhões convencionais. Foi aí que eu entrei, porque eu servi lá em Santa Cruz, batalhão de engenharia. E eu nem conhecia, essa época não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nem celular. Eu lembro que eu não tinha celular, eu fui ter em 97, eu acho, BIP, que eu mandava lá as mensagens pra minha esposa. Teletrim, né? Eu acho que era Teletrim. Eu tinha 5 anos, mas eu lembrava dessa, tinha um logo azul e vermelho. Meu pai tinha essa porra. Entendeu? Eu mandava lá pra minha esposa, que até mandar um abraço pra minha rainha, te amo, mulher da minha vida. E aí peguei e... não tinha essa comunicação, você não sabia quem era quem, não sabia que era BOP muito menos, quem eram os comandos, quem era Batalhão de Forças Especiais. Eu estava lá isolado no final de Santa Cruz, do Batalhão de Engenharia. Cara, mas quando eu vi chegar aquele caminhão preto, com aqueles homens de operações especiais descendo, com aquelas vestimentas de guerra, mas pareciam homens de outro mundo, eu falei assim, cara, quem são esses caras? Acho que é justamente isso que a gente precisa entender isso. As pessoas olham para nós e falam assim, quem são esses caras? E aí eu procurei saber quem são esses caras. Acho que aconteceu isso com o Major Novo. Ele também falou, o cara ia ser médico e eu fui ver. Cara, e é justamente isso. A gente, na hora, se identifica, quer saber quem é. E eu procurei ver, e quando eu vi lá os slides, e ele falou, somos os comandos, somos forças especiais do Exército Brasileiro, e aí mostrou lá Salto Livre, Caatinga, Selva, Pantanal, todas as operações que envolvem um homem de forças especiais. Eu falei assim, eu quero isso para mim. E para quê? E o que eu preciso ter para fazer isso? Tem que ter essa etapa aqui. E aí eu fui. Então, eu fui pré-preto, para completar o turno, que seria só de comandos, para ser só de paraquedista. Então tinha lá, meu turno tem mais ou menos uns 80 homens, deve ter uns 20 para preto. Claro, já fui ali limando, né? Foi saindo uma grande parte do turno, mas eu fui ficando. E mesmo com o pé preto, eu ainda consegui a colocação de primeiro colocado do curso. Né? Foi o primeiro colocado do curso de ação de comandos de 99/1. Mas porque não era o boot, então, em si, que ia desmerecer a vontade que eu tinha, né, realmente de galgar aquele êxito, né? E aí, como eu sempre falo, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, a gente precisa querer fazer no máximo da excelência. No máximo da excelência. É mediocridade você querer fazer o mais ou menos. Mais ou menos um monte de pessoas fazem. O bom, um monte de pessoas fazem. Mas fazer o excepcional, são poucas pessoas que querem fazer. Mas essas poucas pessoas que querem fazer o excepcional é que chegam no lugar que poucas pessoas chegam.